Mocimboa da Praia, a cidade que o mundo quase esqueceu. No norte de Cabo Delgado. Um lugar rodeado por águas lindas e florestas verdes, mas marcado por um silêncio pesado, cheio de memórias que ninguém ousa contar em voz alta. Esta é a história misteriosa de Mocimboa da Praia e outras aldeias que foram tomadas, mas nunca verdadeiramente devolvida. Durante muito tempo, Mocimboa da Praia foi apenas uma cidade tranquila do norte de Moçambique. Conhecida pela pesca, pelo comércio local e pelo som das crianças correndo nas ruas. Mas em 2017, algo mudou. Moradores começaram a ouvir rumores de grupos estranhos que chegavam pela noite. Homens jovens, com rostos cobertos, falavam sobre promessas de justiça, mas carregavam consigo um outro tipo de verdade. Eles não vieram só com armas, vieram com medo. Em 2020, a cidade foi tomada. Não foi como nos filmes, com explosões e câmeras. Foi com desaparecimentos, comunicações cortadas e um silêncio absoluto que se espalhou pelas casas e pelas rádios. Durante mais de um ano, Mocimboa da Praia deixou de ser uma cidade, e passou a ser um vazio no mapa. Jornalistas não podiam entrar. Moradores fugiam pelas matas, deixando tudo para trás. Aqueles que ficaram, contam histórias sem nomes, sem rostos, mas com olhos que ainda carregam trauma. Eles entravam e saíam como sombras, e a cidade começou a esquecer como era viver em paz. Testemunho anônimo de um sobrevivente. Mas aqui está o mistério. Por que Mocimboa da Praia? A memória é resistência. E contar essas histórias é uma forma de justiça. Se este vídeo te tocou, deixa o teu apoio com um like e compartilha para que o mundo nunca esqueça Mocimboa da Praia. Mocimboa da Praia, ecos de uma cidade tomada. Depois que o silêncio tomou conta de Mocimboa da Praia, o tempo pareceu parar. As ruas ficaram vazias. O mercado, antes barulhento e colorido, virou um labirinto de bancas quebradas e sacos vazios ao vento. Algumas casas tinham portas abertas, como se os moradores tivessem saído com pressa, ou nem tivessem tido tempo. Panelas com arroz queimado ainda sobre fogões frios. Fotografias de família esquecidas no chão de terra batida. Era como se cidade inteira tivesse prendido a respiração, e nunca mais tivesse soltado o ar. Testemunhos invisíveis, nos arredores, pessoas escondidas na mata contavam histórias. Não nomes. Apenas histórias. Porque, naquele tempo, dizer nomes era perigoso. Ouvíamos passos à noite, mas nunca sabíamos de quem. Podia ser um vizinho fugindo. Podia ser um deles. Voz abafada, gravada por um voluntário humanitário. Crianças dormiam cobertas por folhas. Mães aprendiam a cozinhar sem fazer fumaça. Os homens se revezavam para vigiar, com pedras, paus, ou só com orações, o lado invisível da guerra. Enquanto a cidade estava sob controle de forças desconhecidas, algo estranho aconteceu. Ninguém sabia ao certo o que se passava lá dentro. Nenhum vídeo. Nenhuma ligação. Nenhuma imagem. Apenas suposições. E foi esse vazio de informação que criou um novo tipo de terror, o medo do desconhecido. Mocimboa da Praia virou um buraco negro no norte de Moçambique. Um lugar onde a realidade parecia ser moldada por sussurros, medo e o eco de coisas que não podiam ser ditas. Detalhes que ficaram. Quando as forças de defesa conseguiram retomar partes da cidade, encontraram um cenário estranho. Havia bandeiras desconhecidas desenhadas nas paredes. Cadernos com textos religiosos em várias línguas. E no centro da cidade, uma rádio comunitária completamente destruída. Como se o objetivo nunca fosse só ocupar, mas silenciar completamente aquela terra. Tentativa de renascimento. Hoje, Mocimboa da Praia começa a dar pequenos sinais de vida. Algumas famílias voltaram. Crianças voltaram a correr, ainda que com olhos mais atentos e passos mais cautelosos. Mas há marcas que não se veem nas paredes. Estão no jeito como as pessoas falam baixo, no medo de olhar para o céu à noite, e no silêncio que ainda domina quando o sol se põe. Mocimboa da Praia não foi apenas ocupada. Ela foi apagada, temporariamente, da memória coletiva.
E agora, reconstruí-la não é só erguer paredes, é resgatar dignidade, memória e esperança. Os que ficaram, sombras de Mocimboa da Praia, nem todos fugiram. Alguns ficaram por escolha, por medo, ou porque simplesmente não havia mais para onde ir. Os olhos da cidade. Dona Lourdes, uma mulher de 68 anos, morava a 2 quarteirões da antiga escola primária. Ela não fugiu. Disse que já tinha corrido demais em outras guerras, e que se fosse morrer, que fosse na sua própria cama. Durante os dias de ocupação, ela aprendeu a sobreviver como um fantasma. Só acendia vela dentro de um pote de barro, para não mostrar luz. Cozinhava batata doce no fundo do quintal, usando palha úmida para disfarçar o cheiro, e se alguém passasse pela rua, ela simplesmente parava de respirar. Quando a cidade calou, eu aprendi a ouvir. A ouvir o medo. Disse ela, mais tarde, a um voluntário. 2. As marcas no concreto. Quando os militares retomaram parte da cidade, encontraram nas paredes frases riscadas com carvão. Algumas em árabe. Outras em português. Algumas sem sentido. Mas uma delas apareceu repetida em vários lugares. Nós também temos sede de justiça. Ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe a quem se dirigia. Mas o mais perturbador foi o que encontraram na biblioteca da escola. Todos os livros de geografia estavam rasgados, e os mapas do país tinham sido arrancados. Como se alguém quisesse apagar as fronteiras, ou redesenhar um novo mundo. As crianças de ninguém nos arredores da cidade, equipes humanitárias encontraram dezenas de crianças andando sozinhas. Algumas tinham nomes. Outras, não. Algumas falavam, outras, apenas choravam. Uma menina de 6 anos foi encontrada com um caderno escondido na roupa. Era o diário da mãe. As últimas palavras escritas eram: se nos encontrarem, digam que éramos gente. A noite continua mesmo com a cidade libertada. Ninguém em Mocimboa da Praia consegue dormir profundamente. As noites ainda são cobertas por um tipo de silêncio que não é paz, é sobrevivência. Cães não latem. As janelas continuam tapadas com um pano. E as pessoas caminham olhando para os lados, como quem teme que os fantasmas da guerra ainda estejam escondidos entre os escombros. A pergunta que ninguém quer fazer, o maior mistério de todos, não é como tudo começou, nem quem foram os responsáveis. A maior pergunta é: e se isso voltar? Porque no fundo, os que viveram Mocimboa da Praia sabem, o silêncio pode parecer segurança, mas também pode ser o prenúncio de algo mais sombrio. Mocimboa da Praia é uma ferida que ainda sangra em silêncio, uma cidade onde a esperança está tentando brotar, mas onde o medo ainda vive nas entrelinhas do dia a dia. Contar essa história é um ato de respeito. É dar voz aos que ficaram, e aos que desapareceram. Cabo Delgado, a guerra que o povo não escolheu. Em toda a guerra, há 2 lados. Mas em Cabo Delgado, há um terceiro lado, o do povo, que não sabe por que está no meio do fogo cruzado. Eles não carregam armas, não tomam decisões políticas, não assinam tratados, mas são os primeiros a perder tudo. E os últimos a serem ouvidos. A guerra sem nome. Desde 2017, o norte de Moçambique vive uma guerra que muitos chamam de insurgência, outros de terrorismo, e alguns apenas de tragédia. Mas para quem vive em aldeias como Kisanga, Macomia, Palma, Muidumbe ou Mocimboa da Praia, não importa o nome, o que importa é que as casas foram queimadas, as escolas viraram ruínas, e os filhos desapareceram sem explicação. Uma violência que chegou como sombra. Ninguém avisou. Ninguém explicou. Estávamos a dormir, e de repente, o mundo desabou. O povo não sabia se era guerra religiosa, se era política, se era por terra, por gás ou por ouro. Só sabiam que estavam sendo atacados. E o pior, a cada aldeia invadida, uma pergunta se repetia: o que fizemos nós para merecer isso? As regiões atingidas. Mocimboa da Praia foi uma das primeiras a cair. Seguiram-se Macomia, Muidumbe, Nangade, Kisanga e Palma. Palma, especialmente, chocou o mundo. Uma cidade onde grandes projetos de gás natural conviviam com comunidades carentes. E que, de um dia para o outro, virou palco de uma fuga desesperada. Homens armados tomaram a cidade. Moradores correram para a floresta.
e milhares ficaram presos entre um mar sem barcos e uma estrada sem saída. As consequências silenciosas da guerra em Cabo Delgado não destruiu só edifícios, ela destruiu identidades, aldeias inteiras foram apagadas do mapa. Laços familiares, irmãos separados, crianças órfãs. É lamentável ver hoje em dia acontecer essas coisas numa sociedade moderna que nós vivemos, mas infelizmente é o que está acontecendo no nosso país.